A paz do Senhor Jesus, nesses versículos o Senhor vai falar contigo. Evangelho de Lucas, capítulo 9, eu vou estar lendo aqui o 54. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandamos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, aqui nós vamos ver um texto onde os samaritanos eles não recebem a Jesus. E o texto diz que Jesus ele decide ir para Jerusalém. E quando uma pessoa decide, ela tem no seu semblante uma decisão. Então era visível que Jesus queria ir para Jerusalém. E ele não só queria, ele se determinou e foi. Mas antes dele enviou mensageiros, antecedendo a ele, indo antes dele. E eles entraram numa aldeia que era de samaritano para ali preparar uma pousada, para que no meio do caminho eles pudessem dar ali uma descansada para depois chegar em Jerusalém. Só que o texto narra e nos conta, amados irmãos, que os samaritanos, percebendo isso, eles negam, Eles negam em servir ao mestre, em preparar esse lugar. Porque o texto diz que o aspecto dele era de quem estava decidido em passar em Jerusalém. E com isso, eles rejeitaram, eles não quiseram. Porque existia uma rixa entre o povo judeu e os samaritanos. Louvado seja Deus. Mas algo que o Senhor fala conosco nesta noite é que quando nós temos uma decisão, nós temos algo para fazer e o mestre tinha algo para fazer em Jerusalém, nada pode nos impedir. E nós vamos ver aqui, amados irmãos, algo que o Senhor fala conosco nesta noite, que geralmente quando nós temos algo para fazer para o reino, sempre vai acontecer uma situação, sempre vai acontecer um levantezinho. Se Jesus fosse uma pessoa sentimentalista ou uma pessoa que não fosse bem resolvida no seu ministério, já seria um ponto de apoio para ele dizer: acho que nem vou para Jerusalém, eu já não fui aceito aqui, eu já fui rejeitado aqui, os samaritanos já não gostam de mim, o que eu vou fazer lá? Eu também vou passar por essa mesma rejeição. Louvado seja Deus. E é claro, irmãos, que estou aqui parafraseando e introduzindo isso dentro do texto para que a gente venha entender a importância de que quando Deus coloca algo na nossa mão, nada pode nos parar, nada pode fazer com que nós venhamos retroceder. E o mestre aqui, ele firmemente colocou o seu semblante, a decisão, aleluia, de fazer aquilo que ele de fato ia fazer, que era ir para Jerusalém. Se o samaritano por acaso ali acolhesse, ali decidisse dar um quarto para que eles passassem a noite e descansassem, amém, glória a Deus, seria muito bom, seria satisfatório, louvado seja Deus. Só que a gente percebe que ele não muda, ele simplesmente está com o seu aspecto de quem está decidido ir para Jerusalém. Louvado seja Deus. Só que Jesus, ele não tinha problema, irmãos, em receber a palavra não. Jesus não tinha problema em ser rejeitado. Mas nós somos diferentes de Jesus. Muitas das vezes a palavra não nos ofende. A rejeição nos deixa nos sentindo cada dia mais diminuindo. Aleluia. Só que o mestre aqui nos dá uma grande lição. E a lição dele é que, aleluia, eu chego a sorrir, irmãos, porque Jesus nos ensinou em tudo. Ele aqui está nos ensinando que nada pode nos barrar, que nada pode fazer com que nós saímos do caminho. Veja bem, Jerusalém era a meta, mas eles passaram ali em Samaria. Louvado seja o nome do Senhor. Ali nos samaritanos. Aleluias. E foi rejeitado. Só que ele dá um ensino maravilhoso aqui e eu percebo que Tiago e João, ele tem a mesma atitude que nós temos muitas das vezes, quando nós não somos aceitos ou rejeitados ou nós recebemos não. Ele simplesmente olha para o Senhor e fala: Senhor, queres que nós mandemos descer fogo do céu para consumir?
Veja bem, Tiago andava com Jesus, João andava com Jesus, eles eram discípulos. E discípulo é alguém que segue os passos do mestre, é alguém que tem que fazer igual ao mestre, e eles queriam fazer de acordo com o seu bem-querer, com as suas vontades. Eles decidiram, não quer receber o mestre? Então eu vou pedir para o mestre para poder orar, para poder descer fogo do céu e consumir vocês. Só que Jesus, ele olha para eles assim, estarecido, tipo, eu não estou acreditando que vocês estão falando isso para mim. E fala para eles assim, vós não sabeis de que espírito sois? Veja bem, Jesus lembrou eles, vocês estão agindo pela carne, vocês se esqueceram que eu tenho o Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus ele não mata. O Espírito Santo de Deus ele não veio para acabar com a vida do homem e da mulher, mas o Espírito Santo de Deus ele veio para dar vida. E o Senhor continua dizendo assim no texto, ó, pois o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, aqui Jesus nos dá um grande ensinamento. E o ensinamento que ele traz para nós é que ele veio para que nós venhamos aceitá-lo como Senhor e como Salvador, e ele habitar nas nossas vidas através do Espírito Santo. E essa habitação em nós não é para gerar morte. Jesus está falando, não estou aqui para matar ninguém. E também não estou enchendo vocês do meu Espírito e do meu conhecimento para que vocês venham usar isso para matar alguém. Mas pelo contrário, deixai vocês ser usados pelo Espírito Santo para trazer vida. E ele termina o versículo dizendo, eu não vim destruir. Olha, lembra, eu vim para agregar, eu vim para abraçar, eu vim para fortalecer, eu vim para curar, eu vim para dar vida, e eu vim para salvar a vida do homem e a vida da mulher. Eu vim para salvar a alma. Eu vim para colocar a alma num lugar de descanso. Aleluia! E é só Jesus que faz isso. E ele nos convida nesta noite em ser cheios do Espírito Santo. Ele fala para mim e para você nesta noite, ei, de que espírito vós sois? Porque se vocês querem destruir, porque se vocês querem matar, se vocês querem puxar o tapete, esse não é o meu espírito. Mas o meu espírito, ele veio dar vida, ele veio dar o alimento que a alma precisa, ele veio dar a cura, ele veio dar a salvação. Amém, meus amados irmãos? Então, antes de nós termos uma atitude de morte, uma atitude que vai prejudicar o outro, independente se somos aceitos ou não, independente se nós somos rejeitados ou não, independente se alguém aceita o nosso ministério ou não, nós temos que lembrar que nós temos que gerar vida. Amém, meus amados irmãos? Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.